Olá, sejam bem-vindos à Teologia para a Vida. Hoje o Reverendo Alessandro dará continuidade ao tema que estamos tratando, falando a respeito das características do Deus da Aliança. Sendo assim, desejo convidá-lo a que permaneça conosco e seja edificado através da bendita palavra do Senhor. Hoje vamos falar características do Senhor da Aliança. Espero que você possa crescer profundamente e intimamente na palavra do Senhor. Hoje então começamos a falar sobre a sua primeira característica, que é controle. É o Senhor que controla todas as coisas, todas, forças da natureza, da história, para libertar o seu povo, assim cumprir as suas promessas da aliança neles. Então, governadores e guerreiros são apenas instrumentos em suas mãos. Olhe a criação e veja a ação de Deus. Nós encontramos na criação todo o seu controle. Ele controla o vento, ele controla a tempestade, ele controla o homem, ele controla tudo. Em Provérbios capítulo 21, verso 1, nós temos um exemplo bem claro que diz assim: como ribeiros de água, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Então aqui nós temos o texto dizendo que o Senhor tem nas suas mãos o coração do rei. Exemplo também, você lembra do famoso Nabucodonosor, quando construiu Babilônia, ele dizendo para si mesmo que ele era o Senhor dela, que ele havia feito tudo aquilo. E o texto sagrado diz que ele foi pastar com os animais. Então Deus tem todo o controle. Logo, você e eu não somos autônomos e não somos pessoas que têm controle de todas as coisas. Mas a primeira característica desse Senhor da aliança é o seu controle. Yahvé controla todo o curso da natureza, todo o curso da história para a sua própria glória e para cumprir os seus propósitos eternos, para que ele possa receber honra, louvor e glória. Ele é o soberano, o Senhor sobre todas as criaturas. Ele controla todas as coisas. Segunda característica do Senhor da Aliança é autoridade. A relação entre controle e autoridade é entre poder e o direito. O controle significa que Deus tem o poder para direcionar todo o curso da natureza e da história como lhe apraz. A autoridade significa que ele tem o direito de fazer isso. A autoridade divina é o seu direito de mandar, é o seu direito de dizer o que devemos fazer ou não devemos fazer. Quando ele proclama ordens, está completamente certo ao fazê-lo. Desse modo, sua palavra cria para nós obrigação e poder. Então, quando ele faz promessas, podemos confiar nelas sem dúvidas, pois são infalivelmente corretas e verdadeiras. Então, por que nós podemos confiar nessas promessas? Porque ele tem a autoridade, ele tem todo o direito de mandar e desmandar naquilo que ele mesmo ordenou, naquilo mesmo que ele planejou eternamente na sua aliança. Essa segunda característica, visto que Deus criou e preside todas as coisas, ele é o intérprete original da criação. Nós temos que ter os olhos, a lente, para enxergar não a partir de nós mesmos, mas a partir do intérprete original da criação, que é o Senhor deste pacto. É aquele que entende o mundo em sua total profundidade, também em sua total
compreensão. Então, se nós queremos compreender o mundo, não partimos de nós mesmos, mas partimos daquele que é o intérprete original, o Senhor desse pacto, que tem a sua segunda característica de autoridade. Como Deus é o controlador supremo do mundo, ele é o seu avaliador supremo. Então é ele que controla e é ele que avalia. A autoridade soberana de Deus é um aspecto do seu senhorio. Então, quando a gente fala de soberania de Deus, estamos falando do aspecto do seu senhorio. A autoridade de Deus implica em controle. A autoridade implica também nesse controle. Ele controla as tempestades com as suas ordens. Nós temos texto de Salmo 147, verso 15 e 18. Temos pela sua palavra, ele comanda todas as suas existências, como também em Gênesis temos, capítulo 1, Salmo 33, 6 e 9, João capítulo 1, verso 3, Hebreus 11, 3, e haja luz e houve luz, haja água e houve água, criou o homem, soprou nele o fôlego de vida, calma tempestade, acalma mar e houve grande mudança, o cego enxerga, o mudo fala, a ressurreição. Então essa ordem, essa autoridade para dizer as coisas o que ele bem entende, isso parte dessa segunda característica. Então Deus exerce o controle por meio da sua palavra autoritativa. Guarde isso, Deus exerce o controle por meio da sua palavra autoritativa. Quando então Yahvé, o Senhor do pacto, aparece diante de Israel no Monte Sinai para inclinar ou para iniciar a sua aliança e assim expor o seu senhorio da aliança para o Moisés e para o seu povo, ele então se apresenta como o legislador de Israel e sua autoridade, ela é suprema para dizer a Israel o que deve fazer e o que não deve fazer. O Deus, o Senhor, o Yahvé, portanto, o seu povo deve obedecer à aliança, à sua presença. E esse Yahvé tem a autoridade suprema na nossa caminhada. Sua autoridade é absoluta em 3 pontos. Primeiro, ela não pode ser questionada. Como é que você questiona a autoridade absoluta? Segundo, ela é absoluta no sentido de que a sua aliança transcende todas as outras alianças. A sua aliança é eterna. Outra que não pode ser ainda questionada é absoluta no sentido de que cobre todas as áreas de nossa vida. Então não tem como um povo da aliança dizer que o Senhor tem autoridade em partes da nossa vida. Não, ele tem toda e absoluta autoridade, porque cobre todas as áreas da nossa vida. A relação entre controle e autoridade do Senhor esclarece a relação da soberania de Deus com a responsabilidade humana. Aqui fica fácil de entender, sabe por quê? Porque quando falamos sobre responsabilidade humana, nós estamos descrevendo como vivemos sob a autoridade de Deus. Logo, não há conflito entre soberania divina e responsabilidade humana. Aquele que controla todas as coisas tem o direito de exigir a nossa obediência. E terceira característica é a sua presença. Logo, a presença de Deus pode ser vista como consequência do seu controle e da sua autoridade. O que queremos dizer é que ele é capaz de agir sobre a criação e na criação de avaliar com autoridade tudo o que está acontecendo na criação. Deus não está apenas presente no mundo. Ele está presente pactualmente com o seu povo. Ele está com as suas criaturas para abençoar, mas também para punir, de acordo com o padrão da sua aliança. E aqui nós podemos então concluir dizendo que a essência da aliança é que Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo.
E aí ele diz a Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Ele está presente até o momento, estará presente eternamente na sua aliança. Essas são as 3 características do Senhor da aliança, que é controle, o poder e também a sua presença. Nós estamos debaixo desses pontos. Espero que a sua vida seja uma vida prática em obedecer à palavra autoritativa do Senhor. Logo, você e eu não podemos interpretar o mundo nessa cosmovisão ou com lentes de autonomia ou de um autocontrole. O povo de Deus está debaixo da aliança, da autoridade, da soberania, do controle, da presença e dessa autoridade do Senhor do Pacto. Espero que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.